E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês as opções que o QGIS tem para a linha de comando. A gente vai poder rodar algumas coisas dentro dos projetos do QGIS através do terminal e isso ajuda a gente a poder automatizar e até fazer algum serviço rapidinho sem precisar de ter que abrir o QGIS toda hora para poder fazer as coisas, beleza? Então já curte aí o nosso vídeo, inscreve no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações. Já vai me seguindo aqui, ó, no Geocast Brasil. Tem muita coisa que a gente posta lá de PyQGIS, de QGIS, de outros softwares e de entrevistas que a gente fez, de livros de indicações e também, ó, aqui estão as redes sociais onde vocês podem me encontrar, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem me procurar lá. Lá vocês vão poder encontrar os códigos e as coisas que eu tenho feito durante o dia. Beleza? Curte, inscreva, ative os sininhos e compartilhe o vídeo. Bom galera, bem-vindo ao terminal. Essa telinha preta aí é o que mete medo em muita gente, mas não deveriam ter medo, é uma ferramenta muito bacana de utilizar e às vezes funciona melhor do que as ferramentas pela interface de usuário normal, igual o QGIS abre. Tem muita coisa que roda aqui dentro e agora eu descobri que o QGIS também tem lá suas opções. As ferramentas que rodam ali dentro, elas têm um nome chamado de CLI, que é o Command Line Interface. Que é a interface de linha de comando. Ela é mais poderosa porque rodar algumas coisas aqui é melhor do que ter que programar toda uma interface de usuário para poder interagir com o usuário. Então, alguns softwares preferem rodar algumas coisas por aqui do que por fora. E basicamente todo software de CLI, né, toda a ferramenta que roda em linha de comando, ela tem três opções. A primeira delas é o Version. Tá. Ele vai mostrar aí pra gente qual é a versão que tiver instalada daquele software, tá? No meu caso aqui eu estou rodando o QGIS 3.10.2, né, com essa build aqui, ó, que foi liberado, tá? Vou limpar aqui também. O segundo comando mais comum também em todo esse tipo de ferramenta é o help, que ajuda a gente, que dá uma breve documentação daquilo que eles fazem. Tem alguns softwares que não são todas as opções que vão aparecer aqui, a gente tem que ir entrando dentro das opções para saber o que vai aparecendo, mas, por exemplo, o QGIS aqui já está mostrando tudo. Então são todas as opções que a gente tem de rodar na interface de comando para o QGIS. Isso aqui eu já faço e o QGIS já abre, por exemplo, sem mostrar a logo, ele não checa a versão, ele já abre sem plugins. Ele roda um código Python dentro daquele projeto que a gente está pedindo para ele abrir. Ele reseta as configurações de interface do usuário, essas coisas todas. Isso aqui tudo a gente já consegue fazer no QGIS. E a gente pode, inclusive, no Linux, por exemplo, utilizar esses comandos para poder criar teclas de atalho para a gente não precisar de ficar digitando isso no terminal toda hora. E aí a gente digita uma tecla ou então coloca esses comandos na abertura lá no arquivo que faz a abertura do QGIS e ele já abre com as opções para a gente, beleza? O terceiro, ele já nos dá uma opção um pouco mais detalhada, o manual. Ele já abre e explica, por exemplo, já traz o nome do software aqui completo, dá uma sinopsezinha daquilo que a gente pode rodar, e uma descrição mais detalhada possível de cada opção que a gente tem. Então, por exemplo, snapshot e file name, eu faço o seguinte, eu abro um projeto do QGIS, ele abre o projeto do QGIS que eu indicar e ele tira um print da área de desenho do QGIS e salva com aquele arquivo com o nome que você indicar aqui na frente.
Isso é legal se você tem dois arquivos e quer saber se um está caindo dentro do outro correto, se o georreferenciamento está ali certinho. E aí você, em vez de abrir o QGIS, importar os arquivos lá para dentro para ver se está caindo, você já roda essa opção aqui já com o nome dos dois arquivos que eu vou mostrar, e ele já monta um projeto, salva o print e fecha ali, e você quase que não vê nada, entendeu? Já abre o QGIS, por exemplo, em uma língua diferente da que você está usando. Já abre um determinado projeto e por aí vai. E as opções aqui no manual são bem mais detalhadas, porque é um manual mesmo que o pessoal escreve. Tanto que se você for olhar aqui, tem como colocar, por exemplo, até tem manuais que tem várias páginas. Olha só aqui. Então, basicamente, toda ferramenta de CLI tem esse manual aqui que ajuda o usuário para não ter que ficar conectando na internet para poder verificar qual que é a opção que ele tem que usar, essas coisas, ou como que usa determinada função, tá? Então, esses são os três comandinhos básicos. Os três comandinhos básicos que as ferramentas de linha de comando têm. Uma coisa bem básica que a gente pode fazer com o QGIS na linha de comando é já abrir um projeto com arquivos adicionados. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho uma pasta com alguns arquivos, um teste aqui em Spatialite que só tem uma camada lá dentro, e esse arquivo aqui de base de dados em GeoPackage que tem vários arquivos lá dentro, e eu já consigo abrir o QGIS e ele vai já vai adicionando esses arquivos aqui lá para dentro. Então deixa eu só entrar na pasta. São os arquivos que estão lá dentro. A gente pode ver aqui esse ls, ele lista os arquivos na pasta. Pode ser que no Windows seja diferente esse comando e no Mac também, tá? Então nós vamos fazer aqui o comando QGIS --. Vamos lá então, o teste Spatialite. Por que eu estou fazendo com ele? Esse arquivo aqui, ele só tem uma camada lá dentro, tá? E como ele só tem uma camada lá dentro, o QGIS já abre direto esse arquivo com ele adicionado, com essa camada adicionada. Se tivesse mais de um, que é o que vai acontecer com base de dados, por exemplo, ele já vai me perguntar quais camadas a gente quer adicionar ao projeto. Então vocês estão vendo aí, deixa eu sumir com essas coisas aqui da frente, o Nautilus e o terminal. Então aqui, ó, vejam bem que eu já abri o Spatialite e ele já foi adicionado no QGIS, né? E ele já adicionou a camada lá, porque só tem essa camada lá dentro, tá? Só tem essa camada lá dentro. E aqui agora eu vou fazer... Não, save não quero salvar. Eu vou fazer essa mesma opção com o GeoPackage. E aí vocês vão ver que ele vai me pedir aqui quais camadas. Então, QGIS, base de dados, GPKG. Eu coloquei aquele menos lá, mas se eu estiver abrindo assim, arquivo normal, direto, sem nenhuma opção, ele aceita também, tá? Então aqui ele já me manda o prompt que ele tem para poder especificar quais são as camadas que eu quero adicionar naquele GeoPackage. Esse GeoPackage eu montei ele para poder fazer a apostila de QGIS 3 que eu tenho montado e tenho montado aos poucos. Então esse aqui é o arquivo que eu coloquei lá de sede municipal, que a gente retirou da IDS Zema aqui de Minas Gerais. E a gente pode também, no caso do GeoPackage e Spatialite, passar o endereço direto para essa camada que ele vai adicionar também, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, a informação aqui, tá vendo? Eu vou copiar aqui, ó, esse endereço. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho, porque abriu na outra tela. Então eu vou copiar esse endereço aqui, tá?
e eu vou informar ele para o QGIS, já adicionar esse arquivo dentro de um arquivo novo, de um projeto que eu estou iniciando do zero. Então, QGIS. E é interessante quando a gente trabalha com arquivo com esses nomes grandes assim, informar dessa forma. Porque se eu tiver algum outro caractere que pode dar problema aqui dentro, ele vai ignorar, vai tratar tudo como texto. Tá? Então assim que é uma forma mais legal de se informar arquivos. E eu posso usar aqui também o menos lá, igual porque que daqui para frente ele vai tratar tudo como arquivo e ele vai adicionar, já vai abrir direto. Isso não funciona para camadas em banco de dados, como PostGIS e algumas camadas do GRAS também, que ele gera alguns arquivos dele, vetorial ou raster, tá? Então, olha lá, já abriu direto o arquivo. Ele não vai funcionar com alguns desses softwares aqui por causa de compatibilidade mesmo. Eles ainda não têm um método, ainda não saiu um método para fazer isso de um banco de dados. Com banco de dados eu até entendo, porque fica um pouquinho complicado, porque você tem um tanto de configuração que tem que fazer para poder informar qual é a camada que vai querer abrir. Um GeoPackage e no Spatialit eu acho um pouco mais plausível, porque é um banco de dados, só que você não precisa de toda aquela configuração para poder fazer a adição de dados ao projeto. Tá? Então tá aí, já adicionou através desse comandozinho simples aqui. A outra opção que a gente tem também é a de abrir o QGIS já em determinado projeto, ou abrir um determinado projeto padrão, por exemplo, para a gente poder começar a edição, começar a fazer algum trabalho. Então deixa eu mostrar aqui o terminal e deixa eu mostrar aqui que eu tenho um projeto já preparado. Eu tenho esse arquivo aqui que é o QGIS via QGIS que é o formato novo do QGIS a partir do 3.0, né, que já vem nesse padrão. Então é o seguinte, eu tenho a opção menos project QGIS via QGZ. Tá? Nesse caso eu posso informar tanto o endereço direto do meu arquivo, tá? O endereço completo do meu arquivo, ou eu entro na pasta que ele está e digito QGIS e por aí vai. Essas são as opções que a gente tem para sempre quando for trabalhar com arquivo. Então ele já vai abrindo o QGIS já naquele projeto que a gente quer. Isso é legal porque se a gente tem um tanto de projeto e quer fazer a mesma coisa em todos eles, então a gente pode fazer um scriptzinho aí que ele vai rodar, vai fazer alguma coisa em todos os projetos, que é o que eu vou fazer lá na frente, mais pro final. Então ele já abriu aquele projeto que eu tenho, tem duas camadas, essa base de dados aqui com as unidades de conservação de Minas Gerais, as estaduais, tá? E a base de limites estaduais do Brasil todo. Um padrãozinho que a gente costumava utilizar no meio ambiente lá para visualização de dados lá no meio ambiente, tá? A gente tinha um padrãozinho assim. Então ele já abriu o projeto desses que a gente informou para ele a partir daquele comando, e a gente pode ir trabalhando aqui normalmente e depois salva o projeto, ou sei lá, salva, fecha sem salvar, alguma coisa assim. Uma outra opção que a gente tem também para o QGIS, eu não sei se vocês perceberam, mas o meu QGIS está em inglês. Eu configurei ele para o inglês, né? Porque algumas coisas dentro dele costumam dar problema quando a gente aplica tradução para o português do Brasil. Então eu percebi, há um tempo atrás, eu percebi que sumiam alguns algoritmos lá do processing, algumas coisas na camada de vetor sumia também, trocava de nome alguns algoritmos, e na hora que a gente colocava a tradução para o português do Brasil, ficava tudo, para o inglês, ficava tudo bacana. Mas, caso eu queira abrir, por exemplo, o QGIS já diretamente como no português, ou em qualquer outra língua, né, que vocês quiserem aí, a gente pode utilizar a opção --lang,
que é essa aqui, ó, -lang. E na frente a gente informa a sigla da linguagem que a gente quer. Tem um padrão para essa sigla, eu vou mostrar aqui no QGIS onde que a gente acha. Então tem aqui PTBR, tá? Ele já vai abrir com o QGIS na linguagem PTBR. Então tá aí, ó, o meu QGIS já todo em português, tá? Todo em português. E aqui, ó, a gente vem aqui no QGIS, nas configurações dele, na aba geral, a gente escolhe aqui qual que é a linguagem e a gente escolhe o formato aqui, ó. Tá vendo que na frente do nome tem essas siglas? São essas siglas que a gente informa quando a gente quer abrir pela interface de comando, de linha de comando. Então por aqui a gente escolhe qual que é a linguagem. Informou lá naquele comando, ele vai abrir aqui desse jeito, beleza? E uma outra coisa legal também que tem no QGIS, nós temos as opções aqui de configurar perfis de usuários. Isso é legal porque o QGIS, algumas coisas, configurações principalmente, como que ele vai abrir logo de cara, essas coisas assim, ficam salvas na configuração de usuário do QGIS. E isso é uma pastinha que tem lá dentro do usuário do sistema operacional, que o QGIS vai guardar essas informações lá. Então, se você quiser, isso inclui plugins e alguns scripts, algumas coisas que você coloca, por exemplo, na calculadora de campo, se você fez alguma função para o QGIS, ela fica guardada no perfil do usuário. Então, a gente pode, por exemplo, verificar se o QGIS está quebrando, se é por causa de algum plugin que está instalado, abrindo ele em um perfil de usuário, por exemplo, que não tenha nenhum plugin instalado, tá? Então, não sei se você viu que eu tenho aqui três perfis de usuários. Eu tenho o default, que é o normal, que abre, tá? Eu tenho esses dev1, dev2, dev3 aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês também que eu tenho alguns plugins instalados aqui. Então, no meu default do QGIS, eu tenho import fotos, load demol, map biomas alert, o collection, que é lá que o Luiz Mota desenvolve, o plugin builder, o go to next feature, sabe? Então, tem diversos plugins aqui dentro instalados. Map services, tem vários plugins desses instalados. E aí, se eu abro em um perfil desse aqui, esses aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum perfil, nenhum plugin instalado. Então eu consigo verificar se tem alguma coisa avacalhando o meu QGIS, o meu projeto, abrindo aquele projeto usando um desses perfis de usuários aqui. Tá? Ele vai abrir como se fosse um QGIS limpo. Tá? Ou então eu posso colocar alguns plugins instalados diferentes neles. E aí eu posso também, quando eu quero usar um, eu abro nele. Quando eu quero usar o outro, eu abro o outro. E por aí vai. Eu também posso configurar onde que o QGIS vai buscar essa pasta de perfis. E ter lá um default da empresa que a gente trabalha, em que todo mundo que, quando abre o QGIS, pega os plugins lá de dentro de uma pasta que está indicado nesse arquivo de configuração. Isso é bem legal de fazer. Devo mostrar depois num vídeo mais para frente. Então, eu consigo abrir também, e se eu mandar abrir em algum perfil que não esteja criado, ele vai criar um perfil novo com aquele nome que eu informar. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou fazer aqui QGIS profile dev. Então aqui, ó, tá vendo aqui em cima, ele já me abre com a opção dev, que ou seja, ele já abriu naquele
perfil que eu pedi lá no terminal. Se eu tivesse pedido um perfil que não existisse, ele cria esse perfil e já abre nele, tá? Eu inclusive posso misturar opções, por exemplo, criando aqui o profile, o perfil Kylie e chamando já direto no inglês, porque tá vendo aqui que ele já tá abrindo como o português, que foi a última configuração que eu fiz. Então aqui, ó, ele já criou um perfil chamado Kylie, que é a última configuração que eu coloquei lá, foi como português do Brasil, que é o PTBR, e já me abriu aqui com um perfil novo usando aquela linguagem. Eu também posso abrir um perfil, né, ou criar um perfil novo usando linha de comando, que é igual eu gosto de usar no inglês americano. Então, ó, ele já abriu aqui, ele não criou um novo, tá? Ele não criou um novo aqui, só tem um Kyle, e só que ele já abriu com a língua que eu pedi, tá? E como vocês podem ver, ó, não tem plugin nenhum instalado, só os plugins padrões do QGIS que instala nele, ó. Processing esses plugins aqui, como ele está usando o perfil do usuário, né, como ele busca esses dados do perfil que está configurado aqui, então não tem nenhum plugin, eu teria que instalar os plugins. Isso é legal quando a gente está desenvolvendo algum plugin, por exemplo, ele não quer chamar o QGIS para poder testar. Ou então a gente está abrindo ele dentro de um ambiente de desenvolvimento separado para poder desenvolver algum plugin, alguma coisa assim. E não quer ter problema com dependência, a gente já cria um perfil e toda vez que precisar de testar, a gente já chama nesse perfil já limpo, sem nenhum outro plugin instalado, e assim a gente não tem nenhum conflito de dependência com o QGIS entre os plugins. E uma outra opção também muito bacana que nós temos é a opção para abrir eles sem plugins nenhum. Então eu vou chamar o default do QGIS, né? Menos profile default menos no plugins. Eu poderia chamar também passar a opção do você pode ver que não tem nenhum QGIS. Ele na verdade não é que ele chama sem nenhum plugin, ele não carrega os plugins estão lá na pasta do usuário, só que eles não estão carregados no QGIS. Tanto vocês podem ver que eu tenho aqui os meus plugins, eles estão aqui e mas não estão carregados. Abre o QGIS limpo. Isso ajuda também a verificar se o que está quebrando o meu projeto é algum plugin de terceiro ou se é bug do QGIS ou do Python, alguma coisa assim. Tá? Essa opção é legal por causa disso. E eu posso chamar também outros projetos, chamar algumas coisas dessa forma assim. E uma outra coisa legal que ele faz também é, por exemplo, tirar um print da tela. Então, lembram lá que a gente já tinha esse projeto aqui feito? Lembra desse projeto, esse projeto aqui? Então, eu consigo tirar só daquela área de desenho do QGIS um print daquela área e salvar aqui do lado de fora. Quer ver? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. É uma opção chamada Snapshot e o nome. Tá? Vamos chamar aqui só o Man QGIS, só para vocês verem, Man QGIS. Tá? Então tem essa opção aqui, ó, Snapshot, e ela faz o que? Ela vai criar um printzinho, um snapshot daquela imagem
daquela área lá do QGIS, tá? E o nome que a gente informar na frente ali, ele vai salvar com o formato PNG. Então, eu só quero saber se tem uma área, se uma área cai dentro da outra, essas coisas assim. Eu não preciso de abrir o QGIS, adicionar as imagens, adicionar ao projeto os dados para ver se está caindo. Eu posso simplesmente chamar os dois arquivos na linha de comando com a opção do snapshot. E para sair aqui do menu é só apertar o Q, tá? Que ele já gera pra gente. Então, ó, menos project QGIS Vehicle menos snapshot snap. Lembrando que se colocar espaço aqui e algum outro caractere especial pode dar problema. Então vamos fazer isso. Snap da área. Tá vendo? Essa era a extensão lá do nosso projeto que estava lá mostrando, e ele já fez isso tudo lá e tirou um print pra gente. Uma outra opção que a gente tem também, às vezes a gente precisa de passar os dados que a gente produziu em determinado projeto para algum formato que seja trabalhável em CAD, que seja compatível e mais amigável para quem trabalha com CAD. Então, pela linha de comando, a gente pode pegar um determinado projeto e transformar ele em DXF. Vamos testar aqui. É DXF Export. Achei aqui. Então vamos lá. Lógico que seguindo toda a regra de arquivo. Se a gente informar o endereço completo, ele vai salvar naquele endereço lá. Isso aqui é porque eu estou rodando de dentro da pasta e já quero salvar lá dentro. Tá? E tomar cuidado com essa opção. Se a gente estiver usando uma camada WFS e ela for muito grande, muito pesada, vai demorar muito para exportar, tá? Para fazer esse trabalho para DXF. E pode ser que, dependendo da conexão e do servidor, que vai quebrar o QGIS, tá? Então eu já tenho aqui, ó, arquivo DXF. E é lógico que essa última opção que eu vou mostrar para vocês aqui não poderia faltar, né? Que é rodar um script em Python dentro do projeto que a gente abrir, que a gente chamar ele. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês. Então, tá aí. Eu tenho dois scripts que eu vou rodar, um facinho, só para ele poder rodar bem rapidinho mesmo, e o outro que vai demorar um pouquinho mais. Esse facinho, ele simplesmente vai abrir e vai mostrar uma mensagem na tela para o usuário clicar e tal, só está mostrando uma mensagem qualquer. E depois a gente vai rodar um script um pouco mais funcional, tá? Que é o seguinte, ele pega todas as camadas dentro do projeto e vai todas as camadas que forem camada vetorial e vai salvar dentro do GeoPackage que a gente deu um nome, tá? Então primeiro eu vou rodar com essa opção aqui, eu vou até rodar com o QGIS sem abrir nenhum projeto. O outro agora é um pouquinho mais legal, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa pasta. E esse script aqui, ele faz o seguinte, ele vai percorrer o nosso projeto, o projeto que a gente chamar ele no terminal. O projeto que a gente chamar no terminal, ele vai percorrer todas as camadas. Se for vetorial, ele vai jogar para dentro de um GeoPackage. Se não for, ele vai passar direto e no final fecha o projeto, tá? Então basicamente é isso. Ele vai criar um arquivo com esse nome. Vocês estão vendo aí que não existe nenhum arquivo com esse nome aí dentro, né?
que é Project Layers. Não tem nenhum projeto aqui dentro. É lógico que se eu desse um caminho maior também, se eu apontasse isso para outra pasta, ele ia salvar esse mesmo arquivo lá dentro, tá? E é isso aí, vamos lá rodar então. Esse demora um pouco mais, tá? E eu vou chamar ele nesse arquivo nosso aqui de projeto, ó, tá? Então vamos lá, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Vou sumir com o VS Code. Então vamos lá. QGIS --code script.py -project, a ordem não importa aqui, tá? QGIS via click. Isso é legal que a interface me dá a opção de autocomplete, então é só dar tab e ela vai completando, tá? E vou lá. Abrir o QGIS. Tem uma opção também do QGIS que ele abre sem mostrar essa telinha, esse splash screen. Então a gente pode fazer os scripts e chamar, pedir para eles rodarem ou fazer alguma ação lá dentro e não precisa ficar toda hora abrindo essa telinha do QGIS, tá? Então eu coloquei ele para imprimir algumas coisas. Então é o seguinte, aqui no terminal ele rodou, ele conseguiu salvar uma camada, duas camadas, que são as duas camadas, são essas duas camadas aqui. E agora ele tem que fechar. Beleza, agora ele vai fechar. Isso aqui é porque eu mandei ele fechar de uma maneira meio grosseira. Então tá lá, ó. Project Layers. Vamos abrir ela? QGIS --, no logo. QGIS --, no logo. --. Project Layers. Lógico que o legal é abrir assim. Uma hora depois. O ruim de não ter splash é isso, tem que ficar esperando, você não sabe se ele tá rodando, se ele não tá. Pronto, abriu, não apareceu telinha nenhuma, mas ele me pediu para adicionar aqui os dois arquivos que são os que estavam lá dentro do outro projeto. Lembram das camadas lá? São as mesmas camadas que a gente estava usando lá no outro projeto. Ele adicionou aqui. Aqui a gente podia fazer isso já, chamando ele para poder transformar isso aqui em JP, em exportar um PNG, alguma coisa assim. Tá? Transformar em DXF, essas coisas todas, rodar um script em cima disso. Já podia passar, por exemplo, os links direto para essas camadas, ele já ia adicionando elas e fazendo o que fosse necessário e fecha. Bom, galera, essas são as opções que a gente tem para rodar o QGIS via CLI, tá? E tem outras opções mais avançadas assim, mas aí é de acordo com cada um, como que cada um vai usar no dia a dia, tá? Eu não quis mostrar muito as outras para poder não estender muito, mas a gente tem, vocês viram lá que tem muitas opções para serem usadas. Então, aproveita aí, vão estudando a linha de comando no QGIS, seja Windows, seja Mac, seja Linux ou sei lá o que, outra coisa, tá? Aproveita também, inscreva-se aqui no Geocast Brasil, vai lá, inscreve, curte os nossos vídeos. A gente faz uma vez a cada 15 dias a live de PyQGIS, que vai retornar daqui a pouco. Temos outras lives também, vamos ter aí a live com o pessoal do INPE, que vai falar sobre o TerraMA, que vai ser muito bacana, tá? Também vai me seguindo aqui nas redes sociais, ó. Vocês conseguem me encontrar em todos esses locais aqui. No YouTube, lógico que vocês já estão no YouTube, né? No Twitter, no Instagram, no GitLab, que é o que eu mais uso para colocar código, e no GitHub, que eu utilizo
menos, bem menos, para colocar código, essas coisas assim, tá? Mas pode curtir lá também, que eu de vez em quando coloco algumas coisinhas e eu dou uma seguida em alguns projetos por lá também. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.